Eu acredito que hoje é um dia especial por muitas razões. Não só porque é o dia da mãe, mas porque eu acredito que Deus tem realmente alguma coisa preparada para nós hoje. Nós hoje vamos estar a ver o livro mais difícil da Bíblia, igreja. Então, tu vieste no dia certo. Porque se todos aguentarmos até ao fim, a gente está num bom caminho. Hoje a gente vai estar a ver o livro de Jó. Alguém já leu o livro de Jó? Pode levantar a mão. O livro de Jó é maravilhoso. É maravilhoso. Então nós hoje vamos estar, a partir deste livro, a entender, biblicamente, como é que nós atravessamos a perda na nossa vida. Graças a Deus que muitos de nós, principalmente as crianças que estão aqui, eu hoje até tenho a honra de estar aqui a minha mãe, uma salva de palmas aí para a minha mãe que está aqui, tu. Que veio cá dar uma ajuda, porque a família está toda em Lisboa, não é? Então às vezes, isto agora com 4 em casa, é sempre aquela intensidade, então de vez em quando tem que ser aquele, mãe, dá para vir, tipo, tens que vir, para darem uma ajuda. E as mães têm um papel muito importante na nossa vida. Mas se calhar alguns daqueles que estão aqui, se calhar já perderam as suas mães ou perderam outras pessoas. A minha mãe perdeu a sua mãe, a minha avó, há 3 semanas atrás. A Aline também perdeu a sua mãe, está agora no Brasil com o Cine lá porque perdeu a mãe. E hoje não vai ter a ver especificamente com as mães, mas vai ter a ver especificamente como é que nós, a partir do livro de Jó, aprendermos a lidar com a perda na nossa vida. Porque é uma certeza que todos temos na vida, que é, todos nós vamos ter perdas na nossa vida, certo? Então é melhor a gente se preparar para isso de uma forma bíblica, porque esse momento vai chegar um dia, certo? Quando ele chegar, é bom que a gente esteja preparado, porque todos nós vamos inevitavelmente estar a atravessar isso. E no livro de Jó a gente vai aprender como é que Jó atravessou muitas perdas que ele teve ao longo da vida. Mas antes disso, antes de entrarmos na palavra de Deus e antes de entrarmos em Jó, a gente vai começar no capítulo 1, eu queria dar algumas dicas sobre coisas importantes que nós precisamos de aprender em relação a perdas. Se tu estás a tomar notas, se não estás, devias estar a tirar. Eu sei que tu podes ver isto mais tarde no YouTube, mas é bom tu tirares as tuas notas, porque eu acredito que nós vamos precisar delas durante a semana, durante o próximo mês, durante o próximo ano. É que ninguém escapa à perda. Essa é a primeira delas. Nenhum de nós pode escapar a isso. Às vezes a gente tenta evitá-la, tentamos lançá-la para fora, tentamos fazer, fingir que ela não aconteceu, mas a primeira coisa que eu queria destacar hoje é que ninguém pode escapar à perda. E que há perdas que para algumas pessoas são insignificantes, mas que para outras são catastróficas. E para algumas são catastróficas e para outras são insignificantes. Nós lidamos com a perda de maneira diferente. O que uns pode parecer uma perda insignificante, para outros é uma perda muito grande. A questão das perdas também é que às vezes nós estamos preparados para as perdas. Alguém sabe o que eu estou a dizer? É tipo, nós já sabemos que ela vai chegar, aquele familiar que está meio doente, ou seja, nós já nos começamos a preparar porque nós sabemos que a perda está aí perto. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Não é por a perda ser expectável que ela é menos dolorosa. Está aí toda a gente? Não é porque a gente está à espera que ela esteja a chegar que isso nos causa menos dor. Às vezes, pelo contrário, às vezes até causa mais dor o facto de nós nos estarmos a preparar para alguma perda. Mas, noutras vezes, nós não estamos preparados para ela, que é o caso de Jó que nós vamos ver hoje. É simplesmente a perda vem e ela acontece num dia e tu não estavas à espera. Vem um telefonema que tu não estavas à espera e acabou tudo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Esse foi o contexto de Jó. Não no sentido de telefone, que na altura não havia telefones, mas no sentido em vir alguém e dar-lhe 4 notícias no mesmo dia, e Jó, num dia, vai perder tudo. Então, antes de começarmos e de abrirmos a palavra de Deus, deixa-me só dizer isto. Não te agarres demasiado àquilo que este mundo tem para dar, inclusive é família, trabalho, dinheiro, porque num segundo tudo pode evaporar. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Vai tudo, igreja. Num segundo, não é preciso mais do que um segundo. Vai tudo. E esta é uma perspectiva que nós devemos ter a partir da palavra de Deus, de que não nos agarremos. Jesus vai falar várias vezes sobre isso. Não se agarrem, não estejam à procura de acumular coisas nesta vida, porque tudo se vai num instante. Então a gente vai abrir o livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, e vamos começar a ler aí, diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Toda a gente pode dizer Jó.
Não há ninguém como ele na terra. Grande complemento, Deus. Grande complemento. Isto é como Deus está a descrever Jó. Estamos aí todos? Eu sei que é difícil nós tomarmos atenção porque a maior parte das pessoas tem um sentido de 24 segundos de atenção e depois perde. Mas, por favor, prestem atenção àquilo que a palavra de Deus está a dizer. Deus está a descrever para Satanás quem é Jó. E esta é a descrição que Deus vai descrever de Jó. Ele diz assim: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Bora parar daí. Nós já falámos sobre isso há um tempo atrás, há muitos meses atrás, mas eu gostava que a gente recordasse isso e gostava que me disséssemos todos isso. Jó era top. Jó era top, igreja. Jó era aquela referência de homem, de pessoa de Deus que nós queremos ser. E a partir do momento em que Deus descreve Jó desta maneira, isto vai-nos logo lançar fora algumas premissas erradas que nós podemos ter. Qual é que é a primeira? É que o que vai acontecer a Jó não é porque ele fez alguma coisa de errada, é porque ele fez alguma coisa, pelo contrário, certa. É porque aquilo que nós vamos ler de Jó pode fazer parecer, aliás, Jó tinha alguns amigos que lhe vão dar a entender, que lhe vai dizer diretamente que, olha, o que está a acontecer é porque tu fizeste alguma coisa de errada. Não, o que vai acontecer a Jó e o que nós vamos ver hoje não é porque Jó fez alguma coisa de errada, é porque Jó fez alguma coisa certa. Nós sermos e agirmos da maneira certa não é o garantir que coisas más não vão acontecer. E tantas vezes, eu ouço isso. Onde é que estava Deus? Aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão maravilhosa, aquela pessoa é tão espetacular. Como é que aquilo foi acontecer? Escutem, porque nós agirmos da maneira certa e nós sermos a pessoa certa perante Deus não é garantia de que coisas más não vão acontecer. Está aí toda a gente? É porque senão muitos de nós vamos nos desiludir. Porque nós vamos achar que é através dos nossos méritos que coisas boas apenas vão chegar. E não, coisas boas vão chegar, sim. Mas coisas más também vão chegar à nossa vida, apesar de nós não termos feito nada de errado. Jó não fez nada de errado. Jó fazia as coisas certas. Jó era a pessoa certa. Só que sermos a pessoa certa não faz com que coisas más aconteçam ou não aconteçam na nossa vida. A segunda coisa é que nós fazemos o certo e nós somos a pessoa certa que devemos ser. Não porque queremos receber alguma coisa de Deus. Isso chama-se negócio. Toda a gente pode dizer negócio? É simples. Nós somos quem nós devemos ser porque nós amamos a Deus e somos amados por Ele. E isso é amor, não é negócio. E Deus, que é omnisciente, que sabe todas as coisas, Ele sabe quais é que são as nossas intenções do coração de cada um que aqui está. Ele sabe quais é que são as nossas intenções para nós termos um relacionamento com Ele. Ele sabe perfeitamente quem é que se chega a Ele porque quer alguma coisa dEle. E escutem, não há nada de errado nós querermos as bênçãos de Deus. Não, isso é uma coisa boa que a gente deve querer. Agora, o nosso relacionamento com Ele, viver com base nisso, isso é diferente. Está aí toda a gente? E é muito importante nós fazermos essa distinção. Claro que eu quero as bênçãos de Deus. Quem não quer as bênçãos de Deus? Mas o meu amor por Deus não é medido por aquilo que Ele me dá, porque isso é negócio. Então todos nós devemos sondar os nossos corações e percebermos assim, espera aí, a forma como eu vivo, a forma como eu falo, a forma como eu ajo, vem do meu amor por Deus, ou de eu saber que se eu fizer a coisa certa, coisas boas vão acontecer. Porque sim, é verdade, quando eu faço coisas certas, a probabilidade de coisas certas chegarem à minha vida é maior, mas não é o garantir. E o exemplo de Jó é exatamente esse exemplo. Jó não fez nada de errado. E no versículo 9, no versículo seguinte diz: então Satanás respondeu ao Senhor. Então, Deus está a dizer a Satanás: Jó é top, é maravilhoso, é incrível, teme a Deus, é a referência, não há outro como ele. E Satanás agora vai responder a Deus e diz assim: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Versículo 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Vê só. Deus amava tanto este homem, que vão acontecer muitas desgraças na vida dele, que a palavra de Deus está a dizer que ele colocou uma cerca. Deus criou uma proteção à volta de Jó, à volta da família dele. É por isso que a gente deve orar, igreja. Porque quando nós oramos, nós atraímos também o favor de Deus que nos ama, mas nós atraímos esse favor porque há forças demoníacas espirituais que querem arrebentar a vida da nossa família, a nossa vida pessoal e tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Então a gente tem que orar.
E a palavra de Deus está a dizer que havia uma cerca à volta deste homem, havia uma cerca à volta da família, e Satanás não conseguia entrar lá, por isso é que ele vai ter que pedir autorização a Deus. Então continua e diz assim: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da casa e de tudo o que ele tem? Então o argumento de Satanás é este: claro que Jó gosta de ti, tu dás-lhe tudo o que ele pede. Está aí toda a gente? Claro que Jó gosta de ti, claro que Jó é a pessoa que devia ser. Tu puseste uma cerca à volta dele, ele tem as bênçãos todas, ele tem a cerca, ele tem a proteção, ele tem os bens. A palavra de Deus diz que no Oriente não havia outro homem como ele, tinha 10 filhos, tinha uma família, tinha os bens, tinha montes de escravos a trabalhar para ele. Ou seja, era tipo, ele vivia a vida de sonho. Então Satanás está a dizer a Deus, está a dizer, claro que ele é top, mas faz assim, experimenta retirar-lhe as bênçãos e tu vais ver o verdadeiro caráter dele. Sabes que às vezes Deus vai tirar algumas bênçãos de nós só para ele conhecer o nosso caráter? Vocês podem dizer amém, igreja, se Deus estiver a falar. Amém. Que a gente está numa celebração e não num funeral. Amém? Amém. Se Deus estiver a falar, dá aí um amém. Diz alguma coisa, mas sejam responsivos, porque hoje sou eu a pregar, mas mesmo quando são outras pessoas, sabem que é difícil pregarmos o Evangelho. É difícil vir aqui e pregar, e cada vez, pela graça de Deus, nós vamos estar a pregar para cada vez mais pessoas, porque muitas pessoas vamos alcançar nesta cidade, e há várias pessoas, pastores, amigos nossos, pessoas aqui da igreja que vão estar a pregar também. Sejam responsivos nesse sentido. Alguém sabe quando falar em público, quando pregar, pode ser difícil. Então a forma como vocês respondem tem muito a ver com a pessoa que está aqui também a pregar, e é um estímulo e é um encorajamento para ela também. Então era bom que a gente se habituasse enquanto igreja a fazer isso em nome de Jesus. Então, amém. Então, o argumento é sempre assim, já é rápido, esta igreja aprende rápido, por isso é que eu amo esta igreja. Aleluia, Deus! Ora aí. Então, o que nós vamos ver agora é que Jó vai perder todos os bens dele, a família toda dele, num dia, vai tudo embora. Olha o que é que a palavra de Deus está a dizer. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Está aí toda a gente? Estamos a ler? Podes fazer tudo o que tu quiseres. Tudo o que tu quiseres tu podes fazer com ele. Só não estenda, aliás, contra o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E agora nós vamos para o versículo 20 e vemos a continuação, que é a reação de Jó, que perdeu a família e perdeu todos os seus bens. Então Jó se levantou, depois de todas essas notícias, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Eu vou repetir outra vez, porque hoje nós estamos a falar sobre atravessar a perda. E aqui está o primeiro sinal que nós vemos e que podemos aprender de Jó. Quando nós perdemos tudo, esta é a reação de um homem que perdeu os 10 filhos. Está aí alguém? Perdeu os 10 filhos num dia. E não só perdeu os filhos, porque a casa onde eles estavam caiu e houve uma catástrofe, como também perdeu todos os seus bens, porque houve outros povos que roubaram os seus animais, as suas carroças, e ele ficou sem nada. Imaginem um homem rico, cristão, que tem a família perfeita, que tem montes de empresas, que abençoa a igreja, alguém que toda a gente olha para ele e diz assim: uau, este homem é espetacular e Deus abençoa, e ele é um homem de caráter íntegro, ele é um homem de Deus. E essa pessoa perde tudo num dia. Se calhar a maior parte de nós íamos estar: ai, fogo, Deus é mau. Como é que Deus foi permitir que aquilo acontecesse? Esse é o contexto que a gente está a ler aqui de Jó. Então Jó se levantou e a reação dele ao perder tudo aquilo que ele tem é esta: rasgar o manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. O primeiro passo para nós atravessarmos a perda da nossa vida é nós processarmos a perda. Podemos todos dizer isso? Obrigado, Gonçalo. Eu preciso de aprender a processar as perdas da minha vida. Porque há gente que não rapa a cabeça, e quando estou a dizer isto, obviamente não é de uma forma literal, a gente não vai estar a rapar a cabeça. Isto era uma expressão judaica na altura, mas a questão é, não no sentido literal daquilo que está a acontecer, mas ele está a processar a perda que ele teve. E como é que a nossa cultura hoje em dia faz isso? Alguns fingem que a perda não aconteceu. Já conheceram alguém assim?
Oh, tu perdeste o familiar, tu perdeste este amigo. Oh, tu vieste de uma cidade para a outra, tu perdeste amigos que ficaram lá, porque há muitas perdas que a gente vai ter na vida. Perdas profissionais, perdas familiares, perdas de amigos, perdas de países, noutros contextos onde a gente estava. A gente vai ter que lidar com a perda. A perda não tem a ver só com morte e com luto, tem a ver com as perdas no geral que nós vamos ter ao longo da vida. E quando há muitas pessoas que quando as perdas vêm, a gente finge que elas não aconteceram, porque a gente quer passar por cima delas, e então elas ficam recalcadas e vêm ter consequências muito piores no futuro. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Porque a pessoa simplesmente, na altura em que ela devia fazer o luto, na altura em que ela devia processar a perda, tal e qual como Jó está a fazer, a pessoa não consegue processar. Outros não são autorizados a sentir nada e simplesmente a seguir em frente. Vocês sabem aquele que diz assim, primeiro é aquele que diz, não, está tudo bem. Está tudo bem? Como é que é assim? Tu perdeste este familiar teu? Não, está tudo bem. Porque eu sou crente, eu sou forte. O crente é forte, não é? O crente não pode sentir tristeza. O crente não pode sentir nada. A gente tem que ser forte. Pela minha família, eu tenho que ser forte pela minha família. Claro que temos que ser forte, claro que temos que ser um suporte, mas nós precisamos de aprender a processar a perda diante de Deus. O que a palavra de Deus está aqui a dizer é quando Ele rapa a cabeça e quando Ele se senta lá, eu imagino aos gritos e a chorar. Enquanto Ele está a fazer todas essas coisas, há uma palavra que para mim é o segredo, que é o primeiro pilar da nossa igreja, adoração. Enquanto ele está revoltado, enquanto ele está triste, enquanto ele não acredita que acabou de perder 10 filhos e todo o património que ele tinha, ele continua a adorar a Deus. A nossa cultura, igreja, ela abomina perdas. A nossa cultura finge que essas perdas não existem. E o que nos pode acontecer a nós cristãos é que nós começamos a lidar com a perda e a fazer o luto daquilo que nós precisamos de fazer de uma forma que é culturalmente ou que é mundana e não que é bíblica. Por exemplo, pessoas que começam a ter... Sabem quando é que é? Isto estatisticamente aprovado. Quando é que as pessoas começam a ter realmente mais vícios? Quando elas sofrem uma perda grande na sua vida. Então, porque elas não processam a perda, elas começam a ficar viciadas em alguma coisa. Viciadas na bebida, viciadas no tabaco, viciadas em ter... Não é só vícios como estes que a gente está a pensar. Vícios como, eu agora tenho que ter um filho perfeito. Eu agora preciso ser a mãe perfeita. Então nós camuflamos, viramos o chip da nossa mente para alguma coisa, para algum tipo de vício ou de expectativa que nós temos que ter, que só serve para camuflar a perda que nós não queremos estar a processar. Alguns de nós colocamos a expectativa noutra coisa que nos faça esquecer a própria perda, porque a gente não quer e não consegue seguir em frente. Mas o que Jó faz é exatamente o contrário. Ele rasga o manto, ele rapa a cabeça, ele prostra-se em terra e adora. E olha agora as palavras que vão sair da boca dele. Nu saí do ventre da minha mãe. Podemos dizer isso todos juntos? Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Uau. Quando eu vim a este mundo eu não tinha nada. E quando eu voltar, quando o Senhor me levar, eu não vou levar nada também. Verdade ou mentira? E ele continua e diz assim... O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem fé para dizer bendito seja o nome do Senhor no pior dia da sua vida? No pior dia da sua vida, ele adora o Senhor. Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu não vou culpar Deus. Essa seria a primeira tendência de muitos de nós, se calhar. Fogo, Deus, o que é isto, Deus? Jó não atribuiu culpa nenhuma a Deus. Jó capítulo 2, versículo 4-10 continua. E diz, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos. Desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó sentado em cinza. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu o património. E tipo umas horas a seguir, Satanás chega ao pé de Deus e diz assim, não, tu tiraste... A família dele já não está lá.
ele já não tem bênçãos nenhumas, mas experimenta tocar nele. E Deus está a dizer, toca nele, mas não o mates. Podes tocar nele, mas não o mates. E vais ver, ele não vai blasfemar contra mim. Então, Satanás enche-o de tumores malignos. Vocês conseguem imaginar ao ponto de ele ter que arranjar num caco e estar a raspar as feridas no corpo todo. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Versículo 9. Então a mulher dele disse, bem-aventuradas são as mulheres, mas outras vezes, isto não é um exemplo, ok, igreja? Você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa Deus e morra. A própria mulher a dizer assim, o quê, meu? Tu ainda acreditas nesse teu Deus? Ele deixou que os teus filhos fossem embora, ele deixou que não tivesses património nenhum, e agora tu estás, imagina, com um cancro, tu estás com tumores malignos. E a mulher dele vira-se para ele e diz assim, amaldiçoa a Deus e mata-te, meu, morre. E olha qual é a resposta que Jó vai dar à sua mulher. Jó respondeu, você fala como uma doida. Tu falas como uma doida? Sim, tipo, tu tens noção do que é que estás a dizer? Algumas discussões de malta que está aí casada sabe o que eu estou a dizer. Os homens podem dar um amém. Vais almoçar à mesma. Estava aqui. Deixa sair, mano. Está na igreja, podemos ser... Estava aqui atravessado. Deixa sair. Tu falas como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Uau! Nós temos recebido o bem de Deus. Por que é que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, reparem todos estes acontecimentos. Cancerígeno, sem os 10 filhos e com tudo perdido. E acaba assim o versículo 10. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender ao atravessar uma perda na nossa vida é nós processarmos a perda e não camuflá-la. Podemos dizer todos em voz alta, eu não vou camuflar as minhas perdas. Eu vou processá-las. Eu não sei em relação a vocês, mas para mim às vezes é difícil processar as perdas. Processar as perdas que nós temos ao longo da vida. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas são sempre processos muito difíceis. Só que processar as perdas envolve sempre, e mete esta palavrinha a seguir às suas notas, adorar o Senhor. Porquê? Ponto 2. Porque nas perdas nós precisamos de aprender a esperar no meio da confusão. Porquê? Porque quando estas perdas acontecem, não sei em relação a vocês, mas nós ficamos confusos e desorientados e nós fazemos tipo, Deus, o que é que tu estás a fazer? Deus, onde é que tu estás? Eu estou confuso e eu estou desorientado. Só que escutem, maturidade na vida cristã é aprendermos nas alturas de perdas na nossa vida, a nós não nos afastarmos de Deus, mas aproximarmos do Senhor. Está aí toda a gente? E não é fácil fazer isso, porque a nossa tendência carnal, humana, pecaminosa, é nós começarmos só com dúvidas. E atenção, Deus consegue lidar com as nossas dúvidas, amém? Deus pode lidar com as nossas dúvidas, mas para Deus poder lidar com as nossas dúvidas, nós precisamos de chegar a Ele com as nossas dúvidas. E muitas vezes a gente não quer chegar a Ele com as nossas dúvidas, a gente quer sair e ir embora. Muitas vezes na altura de desespero, na altura das perdas, é aí que as pessoas, eu vou deixar de ler a Bíblia, eu vou deixar, escutem, escrevam mesmo isto, afastar-nos de Deus nas alturas de perdas não sara a nossa dor, só a torna pior, igreja. Eu vou repetir isso outra vez. Afastar-nos de Deus nas alturas de perda na nossa vida, não vai sarar, eu vou-me afastar de Deus, como se isso fosse sarar a tua vida, como se isso fosse sarar a tua família, como se isso fosse sarar a tua ferida. Isso não sara, só torna pior, igreja. Então, quando a gente sofre a perda, apesar dessa tendência a ser o afastamento, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que se aproximar ainda mais de Deus. Porque Deus tem coisas para nos ensinar, tanto na luz como também na escuridão, igreja. Toda a gente crê nisso. E há coisas que a gente vai aprender só no luto, só na perda, só na escuridão, que nós não poderíamos aprender noutra coisa. Então a gente precisa de processar a perda. Número 2, esperar no meio da confusão, porque essas alturas de perda são alturas confusas.
em que nós nos sentimos desorientados. E Jó sente-se desorientado, Jó capítulo 3, versículo 11. Ele sente-se desorientado. E sabe o que é que ele diz? Podemos ler aí todos juntos. Jó 3, versículo 11. Bora lá ler isto todos juntos. Porque não morri ao nascer, porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe. Jó está a adorar a Deus no meio da pior fase, no meio da pior altura, no meio da maior perda, no meio do maior luto da vida dele. Ao ponto de ele estar a processar isto com Deus. E a pergunta que ele faz a Deus é: Deus, porquê é que eu não morri quando nasci, Deus? Mais valia eu ter morrido quando nasci ao invés de eu estar a sofrer tudo aquilo que eu estou a sofrer agora. Já alguém se sentiu assim? Eu nem queria estar vivo. Para que é que eu fui nascer? Para ter que estar a passar por todas estas coisas? A catástrofe da minha família, a catástrofe do património, a catástrofe deste cancro que eu tenho todo no meu corpo todo. Deus, porquê é que eu nasci? Escutem, ele está a processar a dor e a perda dele com quem? Com... Ele nunca deixa Deus. Qual é o segredo de Jó? Ele nunca deixa Deus. No alto da vida dele, na fase mais escura da vida dele, ele processa a dor e ele espera no meio da confusão, adorando o Senhor. Alguns de nós pensamos que a gente não pode ter exatamente esta reação que Jó tem. Eu vou estar a desonrar Deus. Não, não vai estar a desonrar Deus. Desonra Deus é afastar-nos dele. Quem honra Deus aproxima-se dele em todas as alturas da sua vida. E é exatamente o que Jó vai estar a fazer. Jó 19, 25. Um pouco mais à frente, vamos ir de Jó 3 para Jó 19. 16 capítulos estão no meio. Olha no meio desse processo o que é que Deus faz na vida dele. Ao ponto de Jó dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu convido, são 42 capítulos maravilhosos. 42 capítulos maravilhosos, que são para ser lidos não apenas na altura da perda, mas na altura do vale também, em que a gente está lá em cima, no cume da montanha, para ler Jó também, não é só cá em baixo. E são 42 capítulos que eu vos queria convidar a ler ao longo da próxima semana. Porque nós precisamos deste livro, porque Deus está-nos a ensinar coisas maravilhosas através da vida deste homem. Este homem ensina-nos a processarmos a perda como em mais nenhum outro lugar na Bíblia nós vamos encontrar. Então nós precisamos de permanecer com Deus no processo. Porque, escutem, Deus usa as dores e perdas para nos fazer crescer como discípulos e como pessoas, igreja. E esta é a verdadeira maturidade que nós conseguimos agarrar nas perdas. É que a maior parte das vezes nós olhamos, e sim, há um lado da perda que é uma catástrofe. É verdade. Mas as perdas também são oportunidades. Está aí toda a gente? Às vezes é difícil nós encontrarmos as oportunidades no meio das tragédias. Como é que, André, desculpa, nós estamos a ver este exemplo de Jó. Como é que olhar para este exemplo de Jó? Pode haver uma oportunidade aqui. Nós já vamos chegar lá. Mas o terceiro ponto que eu quero ressalvar, o primeiro, nós precisamos de processar a perda como adorando a Deus. O segundo, nós precisamos de esperar no meio da confusão. Alguns de nós precisamos de lembrar-nos disso. Quando eu estou desesperado, eu não tomo decisões. Está aí toda a gente? O que é que tu fazes quando tu estás desesperado? Tu adoras a Deus. Tu não tomas decisões. Porque, outra vez, pessoas que estão desesperadas tomam decisões. Então, eu espero no meio da confusão. É tão difícil esperar. Eu odeio esperar no meio da confusão, não sei em relação a vocês. Só que a gente tem que aprender a fazer isso, porque no meio desse processo, Deus está-nos a ensinar coisas e a levar-nos para mais perto dele. Esse é o terceiro ponto que eu quero dar. É que nós precisamos de deixar o velho para fazer nascer o novo. E alguns de nós simplesmente precisamos de entender isto, que é, nunca mais vai ser como foi antes. A pessoa já não está cá, a cidade já não é a mesma, o trabalho já não é o mesmo. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E às vezes nós não conseguimos pisar em alguma coisa nova que Deus está a fazer na nossa vida, porque nós não deixamos o velho. E Jó tem esta capacidade que lhe é dada por Deus, de dizer assim, eu não vou voltar a ter os meus filhos, meu. Eles não vão voltar. Está aí alguém? Eu não vou voltar para aquele país. Eu não vou voltar para aquele trabalho. Está aí alguém, igreja? E enquanto nós não entendermos e não fizermos o luto e não processarmos a perda do que o que foi antes não vai voltar a ser, o que Deus está a fazer nesse momento não vai ser proporcionado. Não vai ser.
Nós precisamos deixar o velho para fazer nascer o novo. Jó 42, o último capítulo, versículo 5 e 6. Olhem a conclusão que Jó tem ao longo destes 42 capítulos. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Vocês conhecem aquela pessoa que conhece Deus só de ouvir? Aquela pessoa que vai lá à igreja, faz umas orações, se calhar até faz aí um jejum e acha que é realmente crente. Alguém está aí? E Jó está assim a dizer: eu conhecia-te de te ouvir, Deus. Mas agora, toda a gente pode dizer agora, os meus olhos te veem. Agora os meus olhos veem-te, Deus. Eu ouvia falar quem tu eras lá na igreja, abríamos a Bíblia, etc. Mas agora eu vejo quem tu és. E Jó aprendeu a ver quem Deus realmente era por meio da dor, igreja. Por meio do sofrimento. Por meio da perda, por meio do luto. Escuta, tragédias muitas vezes vão acontecer na nossa vida, mas é no meio delas que nós vamos aprender a ver Deus. A gente vai aprender a ver Deus no meio dessas circunstâncias. Então escuta, é neste sentido que eu digo, tragédias são oportunidades, sim, também são. Nós não estamos preparados para elas, muitas vezes nós não queremos lidar com elas, nós não queremos enfrentá-las, mas escutem, elas são necessárias a fim de que nós vejamos Deus realmente como Ele é. E é tão difícil às vezes para nós entendermos isso. Porquê? Porque há um conceito de justiça que nós temos muitas vezes, mas esqueçam-se, antes de nós sermos justos, Deus já era. Antes de nós vermos as coisas como elas são, Deus já via. Então o que a gente tem que orar nestas alturas de perda, de luto, é: Senhor, ajuda-me a ver aquilo que tu vês e aquilo que eu não conseguir ver, ajuda-me a ter fé para crer que tu estás no controle disso. É isso. É simples, é mesmo difícil. Não é complicado. É simples, mas é muito difícil de passar por isso. E o que eu acho incrível aqui, versículo 10, no último capítulo em Jó 42, é que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Não é maravilhoso isso? Sabem que Jó voltou a ter 10 filhos? Sabem que Jó teve o dobro daquilo que ele um dia teve? Isso quer dizer que vai acontecer sempre? Isso não quer dizer que isso vai acontecer sempre, mas quer dizer que Deus pode fazer. Porquê? Porque Deus pode fazer alguma coisa nova se nós deixarmos o velho e começamos a caminhar no... Aí Deus pode fazer alguma coisa. Agora, muitas vezes eu penso nesta passagem e eu penso assim: ok, eu tenho outros 10 filhos, mas eu não queria estes 10 filhos, eu queria os 10 filhos que eu tinha antes. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Eu tenho amigos novos, mas eu não queria estes amigos, eu queria aqueles amigos que eu tive lá atrás. Eu tenho esta igreja, mas eu não queria esta igreja, eu queria a outra igreja. Eu tenho esta cidade de Aveiro, que é brutal. Aveiro é brutal, amém? Amém. Mas eu não gosto muito de Aveiro, eu queria ir a outra cidade. Irmão, a outra cidade não vai voltar. Os outros filhos não vão voltar. O outro trabalho não vai voltar. Vão ser coisas novas que Deus está a fazer. A pessoa não vai voltar. E Deus está no meio disso a operar, tal e qual como nós cantámos hoje aqui. Deus está a operar de uma forma que tu não consegues ver com os teus olhos. Às vezes nós vemos, como o bombom da semana passada que nós vimos do Marcos Borges, amém? Às vezes nós vemos o mover de Deus, mas outras vezes a gente não vai ver, pelo menos na altura que a gente quer, da maneira como a gente quer, ou gostávamos que fosse respondido. Mas escuta, como nós cantámos hoje, Deus continua a agir mesmo quando tu não estás a ver. Deus estava a agir na vida de Jó, porque é fácil a gente ir para Jó 42, quando Jó estava em Jó 3 ainda. Alguém sabe o que eu estou a dizer? É que a gente está aqui a passar, vamos aqui, o filme para a frente. Deus já sabe o final do nosso filme, igreja. Deus já sabe o princípio, o meio e o fim. E Ele está a operar todas essas coisas para um propósito maravilhoso que Ele tem. Então, no meio disso, alguns tesouros e oportunidades que estão no meio das perdas, eu quero-te dar aqui um rapidamente, é que as perdas e o luto ensinam-nos a submetermos à vontade de Deus e Jesus vai nos mostrar isso. Jesus era o Filho de Deus, verdade ou mentira? Hebreus 5, versículo 7 e 8 vai dizer assim: durante os seus dias de vida aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas.
Quer dizer, esta manhã, chora na presença de Deus, meu. Solta as tuas emoções no teu quarto, com outra pessoa, com a tua esposa, com o teu marido. Eu vou-te dizer esta manhã, grita para Deus, meu. Grita para Deus. Está a fazer sentido para alguém? Acontece uma tragédia, acontece alguma coisa, eu vou gritar comigo, eu vou gritar com alguém, eu vou pegar no telemóvel todo, dás-me 2 minutos porque é para eu gritar, eu preciso gritar. Grita para Deus, mano. Foi o que Jesus fez. Com brados, está a Bíblia a dizer, Jesus com lágrimas e com brados, a orar a Deus. Durante os dias aqui na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Versículo 8, escuta e sublinha na tua Bíblia. Embora fosse filho. Jesus era filho ou não? Eu e tu somos filhos ou não? Mas embora sejamos filhos, ele aprendeu a obediência. Eu não sei quem tem filhos aqui, mas eles têm que aprender a ser obedientes. Pelo menos os meus têm. Minha cabeça já está... É sempre alguma coisa. Eu gostava de ter 8 olhos na minha cara. Há sempre alguma coisa que está ali a acontecer. Temos vários olhos. Só que a gente tem que aprender a obedecer. E sabem quando é que a gente realmente aprende a obedecer a Deus? Nas alturas das nossas perdas. Porquê? Porque aí nós percebemos verdadeiramente que a gente não controla nada da igreja. A gente não controla sequer a nossa respiração, a gente não controla nada. Num segundo, tudo se evapora. E a própria Bíblia diz que Jesus teve que aprender a obedecer. Versículo 8. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele... Jesus, filho de Deus, teve de aprender a ser obediente. E como é que ele aprendeu a ser obediente? Por meio daquilo que ele sofreu na cruz por nós. Porquê é que nós achamos que connosco vai ser diferente? Todos nós que temos amigos, que temos filhos, a gente sabe isso. Há lições que nós vamos aprender na nossa vida por meio do nosso sofrimento. E há coisas que nós às vezes... Há coisas que eram escusadas. Já alguém passou por coisas que eram escusadas na vida? Que era tipo, era óbvio que essa decisão era má. Era óbvio que essa escolha era péssima. Tu estavas a ver, toda a gente estava... Tipo, era óbvio que isso ia dar... Que isso... Não. Era óbvio. Mas há outras coisas que não são assim tão óbvias às vezes e que nós temos que passar e que nos fazem passar uma altura de perda e de sofrimento, mas que Deus está a agir para nos ensinar a sermos obedientes. Está a fazer sentido para toda a gente? Então escuta, tragédias, perdas, lutos, eles são necessários, eles são inevitáveis e Deus usa isso como oportunidades para o propósito dele. Se nós entendermos esta simples frase, muita coisa vai mudar na nossa vida quando a altura da perda chegar. Para alguns, se calhar, a perda vai chegar esta semana. Para alguns chegou a semana passada. Para alguns vai chegar daqui a um mês. Mas eu gostava que nós gravássemos esta mensagem nos nossos corações. Eu vou chamar o grupo de louvor para subir. E o que nós vamos fazer a seguir é que os 3 pontos da pregação, eu vou pedir ao Júlio para deixar ali na televisão. E enquanto o grupo de louvor estiver a ministrar aos nossos corações, eu gostava que tu estivesse a olhar para a televisão e que tu visse esses 3 pontos e que tu orasses a Deus e perguntasses a Deus: Senhor, esta manhã aqui na igreja, tu trouxeste-me aqui, para quê? Para eu aprender a processar a perda. E se calhar alguns de vocês Deus trouxe aqui simplesmente para dizer: para de fingir que isso não aconteceu. Está aí alguém? Para de fingir que isso não aconteceu. Para de fingir que o abuso não aconteceu. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Para de fingir que... Processa a perda. Processa a perda. Aprenda a processar. Se calhar outros Deus trouxe aqui para dizer: espera no meio da confusão. Eu sei que está confuso e que estás no meio disso agora. Mas escuta, não tomes decisões. Espera no meio da confusão. Não tomes decisões desesperadas. Está aí alguém? Mas se calhar outros podem estar: deixa o velho para fazer nascer o novo. Eu processei, está aí toda a gente? Eu processei, eu esperei no meio da confusão e agora está na altura de eu deixar o velho para fazer nascer o... Vamos ficar de pé.
Podemos desligar as luzes aí, Francisco, por favor? Obrigado. E é só para nós termos esse momento individual com Deus. Escutem, esta é das alturas mais importantes no culto. Porque é a altura em que a gente se prepara para responder. Nós vamos tomar a ceia daqui a uns minutos, todos juntos. Vamos orar. Mas eu gostava que tu tivesses o teu momento com Deus, porque há coisas que eu, enquanto pastor, que os ministros de louvor que estão aqui, há coisas que só Deus pode fazer na tua vida e um momento com Ele transforma todas as coisas. Então eu gostava que a gente fechasse os nossos olhos e ficasse na presença dEle. Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, pelo aquilo que tu nos ensinas pela tua palavra, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, pela vida de Jó, pelo aquilo que tu nos ensinaste através da vida dele e tu nos ensinas, Senhor. Senhor, ajuda-nos a viver uma vida reta e íntegra, tal e qual como ele viveu, Senhor. Ensina-nos a processar as nossas perdas, ensina-nos a esperarmos no meio da confusão, ensina-nos a deixar o velho para fazer nascer o novo que tu estás a fazer nas nossas vidas. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, à medida que nós cantamos esta próxima canção, que tu coloques no coração de cada pessoa que está aqui o propósito para o qual ela veio aqui hoje, Senhor. E que tu faças entender cada pessoa que, ainda que ela possa não estar a entender ou a ver algumas coisas, de que tu estás no processo da vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, marca no coração um destes 3 pontos, Senhor. E que cada um possa fazer uma avaliação pessoal, arrepender-se dos seus pecados e entregar toda a sua vida aos teus pés. Em nome de Jesus, fica no teu lugar, tem o teu tempo com Ele. Fecha os teus olhos.